Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui. Não podemos deixar nunca de agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade de poder assim transmitir a mensagem do Senhor. Grato a você que tem compartilhado conosco aí as mensagens, se inscreveu no canal, você que tem colocado nos grupos, nas redes sociais, tem ajudado assim a expandir a mensagem do Senhor. Esse trabalho não tem fins lucrativos. Apenas ore por nós, por toda a equipe que tem assim se disponibilizado para a realização desse trabalho, dessas gravações, tá bom? Queremos pregar 4 mensagens sobre o crente Cabul. E essa é a parte 1. Queremos ler dois versos da palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 9, verso 12 e o verso de número 13, que diz assim, ó: E saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Por isso disse: Que cidades são essas que me destes, irmão meu? E chamaram-nas terras de Cabul até hoje. Quem era Hirão e por que ele determinou este nome Cabul? Hirão ajudou Salomão, tanto na casa quanto no templo, no material. Era um amigão de Davi e era um amigo de Salomão. Depois que terminou a obra, depois que estava concluído, Salomão, para pagar Hirão, a questão de uma recompensa, deu uma quantidade de terras ao rei Hirão. Quando ele saiu para ver as terras, Salomão deu as piores terras que tinham a Hirão. E aí ele olhou e disse: não são boas essas terras. Aí ele colocou o nome de Cabul, porque as terras não eram boas. E é nesse sentido que eu quero pregar esses dias. Crente Cabul. Você tem dado o seu melhor ou o seu pior a Deus? Nós vamos ver algumas coisas. Entre elas, no dia de hoje, nós vamos ver sobre o nosso tempo. Você tem dado o seu melhor tempo ou o seu pior tempo para Deus? Como tem sido o seu tempo? Nós todos temos 24 horas. Como você tem trabalhado o seu tempo para com o Senhor? Você tem gasto tempo com as almas perdidas? Você tem algum estudo bíblico na semana? Você já somou quantos minutos você tem em uma semana ou em um dia? Quantas horas, segundos, minutos? São muitos. E quantos você tem gasto para falar do amor de Deus? Você tem sido um crente Cabul no tempo, dado o pior a Deus, ou você tem dado o seu melhor do seu tempo a Deus? Você tem dado o melhor do seu tempo nas orações ou o pior do seu tempo? Você tem dado o melhor do seu tempo para a leitura bíblica ou o pior do seu tempo para estudar a palavra de Deus? Você tem sido um crente Cabul na questão do tempo? Você tem sido um crente Cabul na questão da pesquisa das coisas de Deus? Você tem sido um crente Cabul na comunhão com os irmãos? Você, quando vai ao templo do Senhor adorar a Deus, você vai com aquele ânimo de ali permanecer um bom tempo adorando, ou você já vai preocupado que hora que vai acabar o culto para você ir embora? Você tem dado o seu melhor tempo? Salomão deu o pior para o rei Hirão. Deixa eu ler um trecho de um livro aqui, outro livro de Oswald Smith, Contos do Campo Missionário. Lá na página 78, ele vai falar do pastor Maluf. Diz assim, ó, história desse homem. Vamos ler só uma parte, é longa, iremos ler o complemento e outras mensagens. Era uma noite de sábado. Pastor Maluf estava liderando a reunião de oração dos crentes no templo evangélico. O povo estivera testificando sobre diversas experiências. O que o Senhor fez por você? Foi a primeira pergunta feita pelo pastor Maluf no decorrer da reunião.
E muitos testemunhos começaram a ser dados. O que você tem feito pelo Senhor? Foi a pergunta seguinte. E de toda a parte do grande auditório as pessoas respondiam com alegre e feliz testemunho. Vez por outra, entoava-se um hino ou um corinho, apresentado como somente os crentes russos daquela época sabiam fazer. Era uma reunião de regozijo e todos estavam louvando a Deus. De repente, o porteiro principal veio avançando pelo meio do salão, acenando. O pastor Maluf imediatamente foi ao seu encontro, pensando tratar-se de alguma questão trivial. Pastor, a polícia está à sua procura, sussurrou o porteiro com o rosto branco de temor. O pastor não pensou muito e calmamente foi ver do que se tratava. Por ordem do chefe militar de São Petersburgo, leu o oficial um papel que trazia em sua mão. O pastor Maluf deve ser imediatamente preso e exilado para a Sibéria. Mas não me darão ao menos 3 horas para preparar-me? Deve haver algum grande engano, exclamou o pastor. O senhor não ouviu a palavra imediatamente? Poderei dar-lhe apenas 10 minutos, e não mais do que isso, respondeu o oficial. A jovem esposa do pastor Maluf estava de pé ao lado do marido. Seu primeiro bebê estava com apenas 3 meses. Bárbara, querida, vá empacotar algumas coisas, depressa, querida. Como se estivesse em um sonho, a senhora Maluf saiu para cumprir a ordem do marido e, sem dizer uma palavra, empacotou algumas coisas para a prolongada viagem de exílio para a Sibéria. Alguns cobertores para as noites frias, alimentos e uma Bíblia. Pronto! Exclamou o oficial. Passaram-se os 10 minutos. Deixe-me ao menos despedir-me de minha gente. Primeiro, rogou o pastor. Não, jamais. O senhor terá de vir imediatamente, respondeu o oficial com voz autoritária. Senhor, então permita ao menos que o meu secretário vá dizer o que está acontecendo ao seu pastor para que venham me ver antes de ir. Não. Se fizerem isso, mandarei fechar a igreja, foi a resposta. Por breve momento, pastor Maluf hesitou, enquanto um olhar de inexprimível angústia se abateu sobre sua fisionomia, e uma centena de lembranças sagradas brilhou em sua memória. Ele não foi chamado a pastorear aquela igreja evangélica. Não havia igreja quando chegou ali. Ele era o fundador, o pai, e eles eram seus filhos, nascidos do Espírito através de sua pregação. Como poderia partir sem esperança de jamais tornar a vê-los? Vamos. A ordem trouxe de volta a realidade e, apanhando seu pequeno pacote, com sua esposa fiel ao seu lado, ele partiu. Você tem dado o melhor do seu tempo a Deus? Esse pastor dedicou o melhor do seu tempo para servir e também para servir como prisioneiro por amor à obra de Deus. Dê o melhor do seu tempo hoje. Nós não vivemos na época do Vietnã, quando foi invadido e o evangelho não pôde mais ser pregado. Mas nós vimos há poucos dias na televisão o Afeganistão sendo invadido, retornando aquele grupo de terroristas e ali expulsando as pessoas de bem, expulsando os missionários e agora tomaram conta do país novamente. O evangelho não pode ser pregado no Afeganistão. Tarde demais. Você tem dado o seu melhor tempo a Deus? Ou você é um crente cabu, como Salomão deu as piores terras ao rei Irão? Hoje é dia 2 de outubro. Estamos gravando esta mensagem. Ela será publicada dias adiante, provavelmente no dia 7. Hoje faleceu um jovem, filho do pastor Joselito, Jonatas.
qual tive a oportunidade de liderar durante parte de meu ministério. Sofreu um acidente de moto, estava internado já há alguns dias. E veio a óbito de ontem para hoje. Agora ele não tem mais tempo para fazer a obra. O tempo é enquanto vida. O crente cabu dá o pior do seu tempo a Deus. Não seja um crente cabu. Dê o melhor do seu tempo ao Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia, por esse momento. Ajuda-nos a administrar as 24 horas que temos e assim, ó Deus, dar o melhor ao Senhor. Obrigado por tudo, pelas tuas infinitas misericórdias sobre nós. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.